Estamos de volta com o programa Educare, hoje conversando sobre arte na educação infantil. Minha convidada é Zilpa Magalhães, que é arte educadora. Você pode participar também conosco, mandando um e-mail para programabc@net.com.br e também pode nos seguir no Twitter, no @programa Educare. Zilpa, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho dessas questões de arte. Como que você desenvolveu, como que é a linha que você trabalha de arte na educação infantil? Então, eu trabalho a partir da abordagem triangular da Ana May, que, na minha opinião, é um caminho mais consistente, pelo menos até agora, do que aquilo que eu conheço. Na Vivequinha, junto com crianças de 4 a 10 anos, mais ou menos, eu vou dizer que é aí que é o meu alimento, é aí que eu me alimento. É aí que eu posso, junto com outros profissionais, nós também temos outros profissionais que vêm para trabalhar com as crianças e aí a gente vai aprendendo. A gente propõe algumas atividades com as crianças, leituras e tal, e a partir desses elementos é que eu fui buscando sistematizar essas ideias, não é? Para poder compreender o meu próprio lugar e desenvolver novos pensamentos a partir daí. Então, quando termina a Vivequinha, eu costumo fazer um PowerPoint. A ideia era levar para os pais e para as próprias crianças aqui as fotos e os comentários do que tinha acontecido. Não Esse Vivequinha é um... A Vivequinha é um momento que nós fazemos. O espaço se chama Viveca. Então, a gente faz a Vivequinha, que é um momento só com as crianças de 4 a 10 anos. E aí eu faço algumas propostas e os trabalhos que a gente acaba fotografando sempre, eu faço uma recolha deles, e um PowerPoint, para reenviar para as crianças e os pais. Então, a construção disso, para mim, é muito importante, porque é quando eu vou pensar no que foi feito, de que jeito foi feito, como as crianças capturaram. Porque ali, se tiver 2 crianças, cada uma vai ter um olhar diferente. E é muito bacana, né? Porque vão me ensinar muitas coisas. E a partir dessa dinâmica é que eu vou construindo novos pensamentos, se a coisa está indo bacana. Às vezes eu proponho uma coisa e eles fazem outra, querem outra, eu vou entender por quê, enfim. Eu acabo enviando esse material para os pais até para mostrar um pouquinho de que jeito a gente está trabalhando, aproximar. Esse material também me ajuda na formação de professores, porque ajuda junto a pensar, apesar de que é uma realidade tão diferente, eles estão trabalhando com um número muito maior de crianças e tal, mas ajuda um pouco a pensar outros lugares, não é? Por conta de que esses condicionamentos na educação formal, eles acabam levando ainda, não é, pela própria formação do professor, para o certo e errado, o bonito e o feio. Então, a partir desses outros lugares é que eu vou tentando mostrar novas possibilidades. E com os pais você também tem essa dificuldade, digamos, deles quebrarem esse pensamento de que isso é certo, isso é errado, isso é feio, isso é bonito? Porque é um condicionamento, como você disse, que a gente traz já desde a escola ou da nossa cultura, né? Bom, isso fez parte da minha dissertação de mestrado. Que bacana. Eu escrevi sobre a Vivequinha, justamente. E depois fiz algumas entrevistas com eles e consegui observar que muitos deles conseguem aprender, sim, se abrir para essas relações. Não é? Eles confirmam dizendo que ajuda, a maioria deles pelo menos. Esse material, quando vai para eles, não é? Eles retornam dizendo o que aprenderam, como foi, que nunca tinham pensado nisso, o que as crianças disseram. Então, até agora a gente está entendendo que está funcionando. Né? Porque quando você, assim, vamos pensar na sala de aula, a criança faz o desenho, ela vai esperar um elogio. Né? Porque ela gostou, muitas vezes ela gostou do que ela fez
E ela espera que o outro entenda e goste o tanto quanto que ela gostou. Claro. E eu acho que muitas vezes, tanto os pais como os professores, eles não sabem nem como elogiar. Né, assim, de falar ou de questionar. O que você pensou quando você fez essa bola vermelha? Ao invés de falar, isso é um sol? Né? Então, acho que o adulto tem essa dificuldade também. Eu gostaria de pegar né? um outro lugar aí, não é? Que é justamente na cumplicidade daquilo que se faz. Acho que é um pouco esse o lugar que eu vou buscando. Então, o desenho da criança, ele diz através da linguagem visual. Então, se eu sou cúmplice dessa criança e desses trabalhos, não é só a identificação do que ele verbalmente diz, não é? Normalmente esse condicionamento, a criança já está acostumada normalmente a dizer para o professor o que o professor espera. Certo. Então, se é um pouco eu estou mais afinizada com linguagem, eu posso chegar a outros lugares, não é? Não só o que a criança pensou, mas o que eu, professor ou mediador, também estou vendo ali. Certo. E conversar com as crianças, o que as outras crianças dizem dali, muito além desse condicionamento. Como que seria uma boa abordagem do adulto, independente se é professor, se é pai, quando a criança vem mostrar um desenho ou alguma coisa que ela fez relacionada a artes visuais? Eu acho que uma boa abordagem é sempre estar junto, né? Perguntar, sim, que coisas tem ali, se você não participou disso, não é? Se não sabia a proposta. Tentar se inteirar disso. Mas acho que mais, né? Quer dizer, através do desenho, da pintura, de outras formas de construções, a gente pode descobrir possibilidades ali, não é? E como é que você pode contribuir como adulto mesmo, né? Eu tive uma experiência muito interessante com uma criança. A gente estava fazendo um trabalho na bibliotequinha e todo mundo sobre a mesa, e essa criança estava embaixo da mesa. Ele tinha pego uns botões e aí uma hora eu perguntei, mas escuta, todo mundo trabalhando em cima da mesa e você embaixo, acho que você não gostou, né, dos materiais e tal. Aí ele se levantou e começou a me mostrar como ele estava fazendo aquilo. Eu tinha contado a história do Ulisses, da Odisseia, algumas histórias. Aí ele subiu, ele veio para cima da mesa e começou a ordenar os botões. E eu logo peguei a máquina, porque ele era muito rápido. E aí incrível, eu tenho registrado. Que bacana. Ele fazia trabalhos com os botões por cor, crescentes, decrescentes. Então, ele tinha um outro pensamento. Ele era transgressivo, sim, diante daquilo, mas por outros motivos, por motivos muito próprios, né? Que ele não queria fazer aquilo que as outras crianças estavam fazendo. Então, aí eu compreendi o quanto ele tinha, sim, entendido a história, o quanto ele tinha avançado. Ele foi além, né? Foi, como as outras crianças também, né? Mas cada um a seu modo. Entendi. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes essas transgressões, como a gente chama de transgressão, porque não fez como os outros, estão indo para outros lugares. E se eu estiver compreendendo o processo, eu posso aprender com ele que aquilo também é possível. É nesse sentido. E a questão específica da formação de professores, que você tem trabalhado bastante, né? Como tem sido esse retorno dos professores? Tem sido uma coisa bacana, assim, acredito, né? É sempre um tempo que não é o meu. O mediador, ele, como o próprio termo diz, ele não pode impor o tempo. Sim. Vai depender muito da dinâmica. Então, enquanto a gente está junto, alguns desenvolvimentos a gente observa, não é? Mas cada pessoa é de um jeito sempre. E a comunicação é sempre complexa, digo, né? Então, acredito que, olha, eu estou nisso há já 15 anos. E eu tenho visto alguns avanços nesse sentido, né? Menos, as cópias são menores, não é? Crianças já se sujam. Então, eu sinto que tem algumas coisas acontecendo. Mas eu acho que nós temos que batalhar bastante ainda com relação a muitas outras questões, como, por exemplo,
a releitura que virou moda, né? Uhum. Então eu tenho dado umas aulas importantes, acredito que eles têm pedido. Porque a criança, quando ela está lá, vamos reler esse quadro de Portinari, por exemplo, que é um brasileiro, nós precisamos trabalhar. Como que a criança entende o que ela está fazendo? Porque, assim, tem gente que supervaloriza, nossa, eles fizeram uma releitura de Portinari. E tem gente que fala assim, mas para que a criança está aprendendo sobre Portinari? É que a gente está falando das visões, né? Cada um olha e fala, mas para que isso? Fala, nossa, isso, que bacana, né? Vamos procurar um outro lugar, eu proponho, né? Se você mostra um trabalho do Portinari, né, o que é que nós estamos vendo ali? Não é? Primeiro o professor tem que saber, sim, porque ele fez essa escolha. Né? Depois, quantas coisas podemos ver ali? As crianças muito pequenas dizem, sim, coisas muito interessantes, né? Como cor, as formas, a imaginação vai longe, né? Então, a partir dessa percepção que as crianças têm, acredito que a gente pode ir a muitos outros lugares. A proposta de releitura, ela não é absolutamente uma cópia, não é disso que se trata. Mas antes, não é, da gente poder exercitar essas percepções, não é, e a partir daí propor, não é, outras possibilidades a partir do que a turma mesmo pode estar oferecendo ali. Eu brinco que uma releitura pode ser um elástico que se estica, não é? Então você tem uma obra, não é? E aí você pode ir conversando, buscando possibilidades e esticando esse elástico. Às vezes ele até vai para um outro lugar, não é? Se ele volta para a obra. Mas se você estica, ele pode ir para vários outros lugares. Às vezes ele se quebra e você criou outra coisa, que não é mais uma releitura. Para reler, você precisa ler. Não é? Então, não há possibilidade de releitura se você não leu. Ou seja, nós temos que interpretar o trabalho, buscar possibilidades, né? E além do condicionamento do bonito, feio, certo e errado. Mais ou menos por aí. Com certeza. Bom, você que quiser saber um pouco mais sobre o trabalho da Zilpa, pode mandar e-mail para viveca@viveca.com.br e também pode entrar no site do espaçoviveca.com.br. Zilpa, muito obrigada. Obrigada a você que esteve conosco. Quero agradecer também a Lima Limão, que foi quem forneceu a roupa que eu estou usando no programa de hoje. Eu te espero no próximo Educare. Até lá!